Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise da análise do GE, ainda mais falando sobre o jogo Fla-Flu diante da Copa do Brasil. Então sente o sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, senhoras e senhores, vamos começar aqui com um textozinho, né, do David Barros e do Thiago Lima, né? O Thiago Lima às vezes faz sozinho, mas hoje tá com a participação do David Barros, que é: Fluminense sobrevive no Maracanã e sai no lucro com empate. Sim. Com menos um, com tudo que estava acontecendo no estádio, empate é sair no lucro mesmo. Concordo. O time sofre pressão que não está acostumado, tem dificuldades para se impor e expulsão põe a defesa à prova, mas o resultado é positivo, já que está tudo em aberto para o jogo de volta. E bom, não estaria também tudo em aberto, mesmo se fosse 1-0, mas deixa mais tranquilo para o Fluminense sonhar em galgar coisas maiores com esse 0-0, tá? Claramente que uma coisa que também tem que ser analisada é que no jogo de ida o mando era tricolor e no jogo de volta o mando é flamenguista. Então isso é bem importante dizer, mas novamente, igualmente como eu sempre falo sobre estudos da língua portuguesa, a gente tem que o time sofre pressão que não está acostumado. Mentira, porque o Fluminense já passou por isso contra o Cruzeiro, já passou com isso contra o Fortaleza e demonstrou que algumas vezes está tranquilo e algumas vezes não está tranquilo assim não. Tem dificuldade para se impor e expulsão põe a defesa à prova, mas o resultado é positivo, já que tudo está aberto ali. Então a gente vai ver 3 pontos, né? Ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Vamos lá. O Fluminense continuar vivo na Copa do Brasil, depois do clássico com o Flamengo na última quarta-feira, pode considerar o resultado positivo? Pode. Poucos seriam tricolores que, questionados antes da partida, aceitariam tranquilamente um 0-0 sem saber do contexto. Sim. Muito mais por... Quer dizer, na verdade da história, ele já sabia de um contexto. Isso aqui tá errado, tá? Eles sabiam do contexto. É jogo de ida e a pressão é toda nossa. Mas as circunstâncias da partida fizeram com que esse empate trouxesse a sensação de alívio. Sim. Sensação de alívio e até mesmo de aclamação perante ao Ganso. Mas vamos ver se ele vai falar sobre essa aclamação do Ganso. Isso porque o futebol visto no Maracanã foi bem diferente daquilo que o time de Fernando Diniz normalmente que é justamente conseguir passar dos jogadores. Agora, toda hora que se passava era falta. Então não era por conta do time de Fernando Diniz exibe. É por conta da exibição do outro time. Então falta aqui informação, mas tudo bem. Isso aqui parece que o Fluminense é que age, não o Flamengo. A imprensa, tricolores e até aqueles que não torcem para o Fluminense são acostumados a ver um time que se impõe mesmo na casa do adversário sem dó nem piedade. Bom, contra o Fortaleza foi assim? Então vamos com calma, né? Se eu condeno a Flupres, eu também tenho condenado justamente essas informações todas aqui, tá? Mas não foi o que aconteceu. O primeiro tempo do Flu foi um dos mais sufocantes da equipe do ano. Sem conseguir sair para o jogo e ditar o ritmo da partida, algo que fez em quase todas as outras partidas, o Fluminense teve dificuldade. Sim. Não foi o Fluminense que teve dificuldade. Foi o juiz. Foi um personagem que impôs dificuldade, mas não foi o Flamengo. Enquanto não se arrumava em campo, o time via o maior rival crescer no jogo por ter começado mordido com o resultado do último encontro. O 4-1 pra mim até agora tá engasgado na vontade aí. Como o Fernando Diniz comentou na coletiva, o Fluminense começou o jogo em uma rotação abaixo, com certeza. Se eles podem reclamar de alguma coisa, foi justamente isso. Tanto que o Diniz reclamou, chiou e ficou puto com o time, tanto que chamou o time diversas vezes e parece que o time não entendeu. Então, isso aqui é verdade. Sufocado a sair jogando por muito pouco, não vê a bola sair do seu campo defensivo. Além da forte pressão rubro-negra, há de citar a estratégia do time adversário em fazer seguidas faltas táticas para impedir que o Flu prosseguisse com a bola,
No fim do jogo foram 20 faltas sofridas pela equipe e nenhum cartão amarelo. Boa! Agora sim. Agora sim tá perfeito. Sem Alexander, Keno e Martinelli, Fernando Diniz mandou Gabriel Pirani para atuar mais pelo lado esquerdo. No primeiro mais pelo lado esquerdo, que eu não entendi porque ele deveria ter atuado como volante. Para mim, o Gabriel Pirani hoje é volante do Fluminense. Quando ele não colocar o Gabriel Pirani como volante, vai dar merda. No primeiro tempo, apesar de não aparecer tanto no ataque, até por mérito do Flamengo que conseguiu sufocar o jogo, era visível observar a função que ele tinha defensivamente. Sim, muitas das vezes pegando ali o lado do próprio Marcelo e do próprio Felipe Melo, que não tem velocidade tanto. Muitas das vezes era possível observar a camisa 20 comprando a linha defensiva praticamente como lateral esquerdo para imitar as vestidas do Flamengo nas costas de Marcelo. Exatamente isso que eu estou falando. Antes de a gente continuar falando mais sobre essa situação, e até mesmo indicando aqui algumas pontuações, faz tudo que está escrito aqui, se inscreve no canal, faça o tiro para você que curte, comente, compartilhe, redes sociais de descrição de vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas, Pix na tela para não é qualquer valor e vamos falar mais sobre isso. Uma das saídas para o Fluminense, desvencilhar da forte marcação adversária, é apostar mais nas viradas de jogo, que é justamente você sair de um lado e tentar para o outro. Já que o Flamengo apertava na marcação e fazia o mesmo que Diniz quando tem a bola, concentrar os jogadores onde está a saída, poderia estar em trocar o corredor das ações com a... Cara, não entendi. Já que o Flamengo apertava a marcação e fazia o mesmo que Diniz, faltou informação ali, mas quando tem a bola, concentrar os jogadores... Ah, tá. Não precisava colocar esse parênteses, poder colocar vírgula para você apontar ali do que o Diniz faz. Não precisa... É por isso que eu não entendi, porque isso aqui não precisava aqui. Se isso aqui, em vez de colocar isso aqui, colocasse uma vírgula, seria legal, colocar entre vírgulas, que é chamado de vocativo, né? Desculpe, eu tô vendo aqui o jogo também. Vocativo. Vocativo. O uso do vocativo é um caso gramatical usado no vocativo. É uma referência à segunda pessoa, um apelo, um chamado e é usado para o nome que identifica a pessoa a que se dirige claramente a tal nomes. É exatamente isso. E é sempre normalmente entre vírgulas, né? Aqui, ó. Brasileiros e brasileiras, boa noite. Mas assim, o vocativo, ele pode também ser chamado ali, né? Vocativo entre vírgulas. Cadê aqui? Entre vírgulas. Cadê aqui? Força, meu amor, nós conseguimos. Ou seja, você está simbolizando o que ele fazia de verdade. Então, sempre usa vírgula, tá? Não precisa colocar isso aqui. Com o passar do primeiro tempo, o adversário também arrumou isso e deixava sempre o jogador na marcação dessa opção de virada de jogo. Exatamente. Sempre. Depois da defesa de Fábio, bola na trave e chute passando na rente ao gol, os jogadores aos 45 iniciais terminaram. Sim, era um alívio que a torcida do Fluminense tinha somado, mas penso que o Fernando iria dar uma briga numérica daquelas e concentrar o time para o segundo tempo. Sim. Não dá para dizer que isso aconteceu e nem afirmar que não foi o caso. Isso é verdade. Não, aconteceu, tá? Aconteceu, mas infelizmente o que o Flamengo fez anulou completamente. Já que Felipe Melo foi expulso por volta de 5 minutos da etapa final, o Fluminense jogou quase todo o segundo tempo com a menos. O volante improvisado como zagueiro interrompeu o contra-ataque do Gabigol. Era o último defensor e foi corretamente expulso. Mas ali a apreensão cresceu e só foi diminuir no apito final de... Não posso falar o nome desse cara. Não vou falar o nome desse cara mais, tá? Desculpe. Tô sublinhando aqui, mas eu não posso falar o nome desse cara. Entre o momento do cartão vermelho e o fim do jogo, era mais domínio rubro-negro. Não sei se foi. Tá? Depois eu explico por quê.
O Flamengo guardava a bola na área do Fluminense, que se defendia de forma muito compacta, às vezes até com 6 jogadores na linha de defesa, e Cano como um jogador mais avançado, pouco à frente da meia-lua. Que foi justamente um dos caras que também mais se defendeu, né? Mais defendeu o Fluminense. O Flu evitou os chutes mais perigosos do adversário, mas ainda sofreu. Evitou, claramente que não tem como evitar tudo, mas conseguiu realmente fazer uma boa marcação. E por mais que tenha penado a defesa, até conseguiu levar um susto ou outro no gol adversário, claro. Claro que não teve a mesma presença, como os números de finalizações mostram, 7-19, mas ainda manteve uma característica de jogo ao manter a busca pela troca de passes na construção de jogadas. Sim. Ao mesmo tempo, não economizou nos chutões quando era preciso respirar. É muito bom, porque eu falei que o Fernando Diniz está fazendo uma mudança muito grande, que é justamente essas instituições, tá? Eu falei muito desses chutões. Muito. Diversas vezes. Essa mudança é uma mudança de maturidade do Fernando Diniz. O Fernando Diniz está maturando cada vez mais o dinizismo. Isso daí é um desses. Apesar do senso comum não mostrar que time que joga com um a menos tem mais dificuldade, o Fluminense conseguiu se defender melhor no segundo tempo do que no primeiro. Exatamente. Mas isso daí se deu muito por conta da qualidade de defesa. Felipe Melo, infelizmente, é um cara que o Diniz coloca como jogador de defesa, mas claramente com viés de ataque, tá? Então é por isso que fica mais fácil de se defender. Sofreu com a chegada de adversários, sim, mas esteve menos bagunçado e mais concentrado no que deveria fazer em campo para evitar a desvantagem no segundo jogo. Exatamente. É uma coisa que o próprio Abel Ferreira assinou, né? Se você não pode ganhar, pelo menos não perca. É isso que é o pensamento do Abel Ferreira e que o Diniz está começando a aprender. Cara, o Abel Ferreira é um gênio, cara. Naturalmente, o placar de 0-0 deixa os dois times com chances equivalentes da decisão do 1º de junho, data do jogo de volta, às 20 horas, horário de Brasília, que aliás eu não vou estar no jogo, não vou estar no Maracanã, só vou estar assistindo pela televisão mesmo, também no Maracanã. Isso pode chatear aquele torcedor que não assistiu o jogo e se acostumou com o futebol mais vistoso. Porém, para que o jogo for de quarta, está de ótimo tamanho. Bom, não gostei tanto do texto. Eu acho que, novamente, se eu reclamo muito da Flapress, eu tenho que também reclamar desse texto, que pouco valorizou justamente tudo que foi feito, só falou no momento, mas que deveria estar sempre comentando sobre o que o Flamengo fez de errado, para realmente o Fluminense não conseguisse fazer o de certo. Fora disso, texto impecável e gostei. Muito obrigado a todos que assistiram, fico por aqui. Se inscreve no canal, faça aquele pra você que é curte, comente, compartilhe. Rede social da questão de vídeo, todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela, saudações tricolores.